Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu vim fazer um discurso de ódio hoje. E eu fico muito feliz em saber que a maioria dos brasileiros vai me acompanhar nesse discurso e vai concordar com aquilo que eu tenho a dizer em relação àquele anestesista maldito que cometeu o que vocês sabem muito bem se viram as notícias. Todas as pessoas com quem eu já conversei a respeito desse caso, todas as manifestações que eu vi na internet a respeito disso, elas me mostraram que o povo ainda tem a capacidade de sentir ódio daquilo que não presta. Isso é algo extremamente saudável. É preciso resgatar essa capacidade de sentir ódio daquilo que não presta. Eu prego um discurso que a solução para esse anestesista vagabundo é uma pilha de lenha no meio da praça pública e vocês sabem muito bem qual é o resto. E eu fico muito feliz em saber que muitas pessoas, mas a maioria da sociedade vai concordar comigo que ele precisa de uma punição pesada. Talvez não tão pesada quanto a que eu defendo, mas que ele merece cacete no lombo, todo mundo concorda. E isso me deixa muito feliz em saber. Feliz em saber que o povo ainda tem capacidade de odiar o mal, de odiar aquilo que não presta. E agora eu procuro responder a pergunta: como é possível resgatar esse ódio em relação a outras coisas, como por exemplo a onda interminável de assaltos? Porque tem uma galera por aí dizendo que tem uma lógica no assalto. Ou então como resgatar esse mesmo ódio em relação a políticos corruptos que fazem mensalão, orçamento secreto, superfaturamento de cloroquina e rachadinha e sabem mais o que, né, do que eu tô falando, de quem eu tô falando. Onde está o ódio das pessoas em relação a um vagabundo que entrou numa festa atirando por causa de um político corrupto? Nós precisamos resgatar o ódio do povo em relação a esse tipo de coisa. A nação não vai sobreviver se não tivermos ódio e repulsa em relação àquilo que não presta. A crime, a violações de todos os tipos, roubo, assalto, latrocínio e sabe-se lá mais o que está sendo cometido nesse momento nas nossas ruas e tem gente passando pano. Esse caso do anestesista mostrou que é possível unir a sociedade em torno de um ódio que seja construtivo. Hoje todo mundo quer esfolar aquele vagabundo. E eu, com certeza, eu seria o primeiro da fila. Não falo de maneira figurativa. Acho que ele merece mesmo o tipo de punição mais dolorosa que se puder imaginar. Sem dúvida nenhuma é o que ele merece. Mas assim como ele, existem outros que estão soltos por aí, concorrendo a cargos eletivos, concorrendo a eleições majoritárias, e tem gente defendendo essa escória. Então o que nós precisamos é resgatar o ódio que o povo de bem, que as pessoas normais devem sentir desse tipo de vagabundo. Isso é o que nós precisamos fazer. Precisamos mostrar que não é normal um sujeito condenado por esquemas bilionários de corrupção concorrendo a presidente. Precisamos mostrar que não é normal um deputado fazer o diabo com o seu mandato, fazer rachadinha, gastar milhões em combustível e lubrificante. O cara gasta combustível suficiente para dar 18 voltas na Terra. O povo não tem que sentir admiração ou tem que votar num animal desse, tem que sentir ódio. É isso que a gente precisa resgatar no Brasil. Então eu vou pedir para vocês compartilhem esse vídeo e vamos iniciar a campanha pelo ódio do bem, não é? A campanha pela repulsa àquilo que não presta. A campanha que ultrapassa limites ideológicos. Você pode ser centrista, esquerdista, direitista, o que for. Mas você não pode aceitar bandido. Você não pode deixar de sentir repulsa por marginal, por gente que não presta, por gente que está aí para destruir a minha, a sua e a vida de terceiros. Assaltante, molestador, essas merdas. Isso tudo tem que ser
removido da nossa sociedade, custe o que custar. Eu defendo soluções extremamente drásticas. Eu acho que o vagabundo lá do anestesista é ou a pilha de lenha, ou então deixar ele trancado pelo resto da vida com uma bola de chumbo de 50 kg amarrada no pescoço e botar ele para quebrar pedra numa pedreira. Seria interessante também, né? Mas vamos falar mais um pouco sobre esse caso do anestesista, agora que eu já fiz a minha ode ao ódio do bem, não é mesmo? Vamos falar sobre esse caso. O sujeito foi filmado, pego em flagrante e agora ele vai sofrer o que de punição? Não vai ficar 5 anos preso. Um sujeito que, como eu disse, merece a eternidade de tormento. Um sujeito que merece se lascar de todas as formas imagináveis. E eu ainda defendo que a gente monte assim uma junta de pessoas para bolar algum sofrimento maior para ele. Vai pegar 5 anos de cana, tá? Vai pegar 8 e aí vai sair com 4 talvez por bom comportamento, por ser réu primário ou sabe-se lá mais o que. Isso é inaceitável, é por isso que é preciso endurecer as penas para esse tipo de vagabundagem e para todas as outras. Afinal de contas, por que vocês acham que vagabundo sai por aí, né? Sobem 2 marginais numa moto com um cano e saem por aí metendo cano na cara dos outros? É porque não tem punição, é porque não dói. É porque ele vai ficar lá trancado um tempinho e depois vai estar de volta, circulando pela sociedade. Mas vamos então entrar num debate um pouco mais complexo. Como é que fica o aumento das punições, né? Aumento do vigor das punições por um caso como desse anestesista, se no Brasil nós temos um sistema judiciário contaminado por um monte de baboseira esquerdista vinda do exterior, né? Aqueles movimentos tipo Me Too e etc., no qual um homem pode ser condenado simplesmente por um testemunho sem que hajam provas materiais. Ou pior ainda, né? Pode ser condenado por um testemunho havendo provas materiais que contradigam aquele testemunho. Como a gente aumenta as punições? Se existe esse fenômeno, se isso acontece, se a mídia corrobora com isso. Afinal de contas, vocês lembram o caso daquela menina lá que disse que tinha sido abusada e depois foi provado em vídeo, áudio e escambau que não teve abuso nenhum? A mídia continuou chamando o homem, né, o réu no caso, de abusador, mesmo havendo provas contrárias disso. Então vocês entendem que se nós queremos realmente punir esse tipo de vagabundo, defender as mulheres e garantir uma sociedade em paz, a gente precisa acabar com essa cultura maldita esquerdista? Vocês entendem que a gente tem que sumir com esse vitimismo maluco, essa palhaçada feminista toda de que a palavra da mulher é válida em qualquer situação, todo homem é um abusador em potencial? Como é que fica pra gente realmente punir quem é abusador se todo homem é um abusador em potencial? Eu nunca dei droga pra mulher nenhuma e meti a ferramenta em ninguém sem permissão. Que porcaria é essa? Eu não sou abusador em potencial porcaria nenhuma. A maioria dos homens que eu conheço não são. Aliás, eu não conheço pessoalmente nenhum homem que já tenha cometido uma coisa dessas. Nunca ouvi. Se eu conheço, é alguém que mantém isso trancado a 7 chaves e nunca compartilhou. Porque eu não conheço esse tipo de vagabundo. Aí você vai dizer que, eu sou um abusador em potencial, que todos os homens são. E aí como é que a gente faz para punir quem realmente é? Como faz para punir o sujeito que é o anestesista lá, a turma do João de Deus, do anestesista, do capeta? Porque esses aí tem que sofrer muito. Então é preciso traçar uma linha. É preciso haver um sistema de justiça sólido, capaz de julgar com coerência, com base nos fatos, como deve transcorrer esse caso. Porque há uma prova material. Houve a desconfiança por parte da equipe e foi gravado um vídeo, não há contestação. Mas imaginem só se não houvesse vídeo nenhum
se houvesse simplesmente alguém fazendo a acusação, sem qualquer tipo de prova, sem qualquer tipo de indício? Como que seria feito? Seria a palavra de um contra o outro apenas. Nesse caso, se o sujeito condenado fosse condenado, seria bom. Mas e se fosse um inocente? Então é ótimo haver o vídeo para que ninguém tenha dúvidas daquilo que foi feito e da sentença que esse sujeito merece. A única dúvida que vai surgir no final desse caso é em relação realmente ao que a justiça vai decidir como pena. Porque a sociedade inteira já chegou em acordo. Ele merece todo tipo de cacete possível e imaginável. Você vai achar talvez 2 ou 3 degenerados que acham que ele merece tomar aí uma repreensão, mas esse tipo de gente eu nem conto como parte da sociedade, eu conto como escória. As pessoas normais, as pessoas que têm família, que são coerentes, que são civilizadas, querem que esse sujeito se lasque. Mas elas vão ficar indignadas porque a pena que essa praga vai receber da justiça vai ser aí uns 8 anos e vai sair com 5 de bom comportamento, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajudem a disseminar esse maravilhoso sentimento de indignação de quem quer pegar um sujeito desse pelo pescoço e fazer ele ficar roxo, tá bom? Até mais.